Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Vou falar hoje sobre manutenção autônoma. Nós temos aqui uma definição básica do que é manutenção autônoma. A gente conversou nas nossas outras aulas que uma das melhores práticas que nós temos na indústria é a utilização de equipes de manutenção especializadas, ou seja, uma expertise específica para a área que elas vão atuar, seja elétrica, seja mecânica, seja automação, estrutura. Então, são várias partes que nós temos, no caso, com relação à estrutura organizacional da manutenção, que nós já falamos nas nossas últimas aulas. Então, a manutenção autônoma é algo crescente, porque ela aumenta o senso de participação, o senso de pertencimento do operador, como se aquele equipamento fosse dele. Então, ele tem tanto cuidado como se fosse realmente dele, da posse dele. Então, ele é baseado no seguinte: você capacita o operador para ele monitorar o equipamento. É semelhante ao que nós fazemos com os veículos. Quando a gente está dirigindo o carro, a gente percebe um problema nele e tenta fazer algum tipo de manutenção. Ou verificar, fazer um monitoramento do seu funcionamento. Se nós sentimos um barulho estranho, a gente leva a manutenção especializada. Se for algo mais simples, nós conseguimos fazer melhor. Então, qual é a meta desse tipo de manutenção? Tornar o operador apto a promover mudanças simples que vão ajudar a aumentar a vida útil dos equipamentos, melhorar o espírito de equipe, né, que ele também vai fazer parte tanto da operação quanto da manutenção, e também evitar problemas maiores que descobriram no seu início. Então, se verifica um problema a partir do monitoramento do equipamento, seja ele permanente ou intermitente, é extremamente relevante para o funcionamento do mesmo. Então, isso facilita no nível de produtividade, então aumenta a produtividade e também evita desperdícios, de se deixar ocorrer um problema maior do que deveria se ele fosse descoberto mais cedo, como é o caso do monitoramento feito pelo operador, no caso da manutenção autônoma. Então, ela significa o seguinte: modifica-se aquele raciocínio de estratificação. Se eu sou operador, eu vou ser para sempre operador. Se eu sou manutenção, eu vou ser para sempre manutenção. Eu não tenho que saber o que o outro faz. Isso não me importa. Ele muda o conceito de... Antigamente, eu fabrico, você conserta. Então, cada um na sua função. Cada um faz o seu. Não se mete no meu. Mais ou menos isso. Ele muda o seguinte: do meu equipamento, cuido eu. Então, é aquele cuidado que aquele funcionário demonstra, que aquele colaborador demonstra pelo equipamento que ele usa todos os dias. Foi como eu falei com vocês. Ele passa a ter um senso de pertencimento. Ele passa a ser parte da unidade da empresa, e também o equipamento começa a ele se sentir parte dele. Então, ele começa a usar racionalmente aquele equipamento. Então, eu não vou usar o máximo que puder, porque ele não é meu mesmo, ele é da empresa, eu não estou nem aí. Não é esse o raciocínio, é exatamente o contrário. Eu vou zelar por ele porque eu utilizo esse equipamento todos os dias no meu trabalho. Então, cria-se essa espécie de vínculo com o equipamento. Então, ele utiliza sempre da melhor forma. Eu comentei com vocês nas nossas últimas aulas que um dos maiores problemas que nós temos de falha é a falha humana. Então, se nós podemos fazer com que o colaborador tente evitar esse tipo de falha, facilita bastante, que é uma das causas mais comuns de problemas, como qualquer um dos problemas que eu mostrei para vocês nos estudos de casos respectivos. Alguns de vocês, a resposta das causas também pode ser falha humana, então você tem que ficar ligeiro com relação a isso. Se o contexto apresentado para vocês envolve esse tipo de problema. Se não, não tem problema. Então, é esse tipo de raciocínio que é voltado para a gente aqui hoje. Então, do meu equipamento, cuido eu. Então, eu vou usar o equipamento de acordo com a capacidade. Nunca a capacidade máxima, sempre aquela que é atuante necessária para gerar a produção de acordo com a meta e fazer com que o equipamento dure mais, sua vida útil seja estendida o máximo possível. Então, como eu falei, nós vamos agregar os operadores. Eles vão deixar de ser menos famoso cara que aperta botão, para ser aquele que trabalha em mais partes do processo produtivo, da cadeia de produção, relacionando também
a manutenção. Então, eu vou agregar o operador nos seguintes tópicos. Na conservação. Então, isso era muito comum quando eu dava aula de fabricação. Eu sempre incentivava os alunos a limparem os tornos e as fresas depois que eles terminavam de utilizar. Eles eram os operadores naquele momento, mas que também tinham responsabilidade de fazer a conservação mínima do equipamento, no caso a limpeza, que é um dos tipos de manutenção autônoma mais praticados que nós temos. Então, se eu puder fazer a limpeza do meu equipamento, o operador irá fazer. Pequenos reparos. Então, se eu observava algum parafuso um pouco mais folgado, que é um exemplo muito comum de pequeno reparo, você pode ou consultar o manual ou simplesmente fazer o reaperto se não tiver nenhum torque determinado. Então, são coisas simples que nós podemos fazer, que o operador pode realizar, se ele tiver uma capacitação mínima. Além disso, a gente pode evitar a quebra, também a partir da limpeza, como a gente falou, e da inspeção. Sempre antes de se utilizar o equipamento, dá uma olhada nele, ver se está tudo em ordem, ver se está lubrificado, ver se os contatos estão funcionando. Quando for terminar de utilizar, fazer a limpeza de novo, inspecionar mais uma vez, está tudo em ordem. Prevenir as 6 grandes perdas, vamos falar disso depois. Buscar constantemente a quebra zero. Então, eu vou usar o equipamento de forma consciente para que eu consiga evitar as quebras, evitar as falhas, também evitar acidentes por consequência. Então, isso é extremamente importante para a melhoria do ambiente de trabalho. Se eu evito problemas de quebra e de acidente, a consciência dos trabalhadores e do ambiente fica muito mais simples de se administrar. Monitorar constantemente, sempre observar os sons que os equipamentos fazem. Isso a gente já viu na manutenção preditiva, que a gente faz análise de vibração, faz ferrografia, faz termografia, tudo isso é tipo de monitoramento que a gente pode fazer no equipamento e sempre está monitorando constantemente. Se trabalha diariamente com aquele equipamento, diariamente. Se trabalha semanalmente, semanalmente. Então, sempre verificar se o mesmo está atuando de forma correta. Esse tipo de atenção, ele evita que um problema aconteça, passe despercebido e seja aumentado. Então, descobrir o problema, o cerne da questão, no início, facilita muito mais o processo de manutenção do que descobrir um problema muito grande. Porque, a partir daí, os custos para a resolução desse problema são minimizados, se for descoberto no início, ou maximizados, se forem descobertos em uma fase mais avançada. Então, esse tipo de monitoramento facilita nesse quesito custo de manutenção, que é um dos indicadores que nós vamos falar isso já no segundo bimestre. Então, vamos lá. Nós temos algumas etapas da manutenção autônoma. São essas que aqui estão. A nossa primeira etapa, limpeza e inspeção. A segunda etapa, eliminação de fontes de sujeira e locais de difícil acesso. A terceira etapa, elaboração de padrões para limpeza, inspeção e lubrificação. Tudo isso são coisas que o operador deve ser capacitado para executar. Ele não vai se executar a partir de um dia para o outro. Oi, pode trabalhar aqui, fica à vontade, só conserta. Não, não é isso, não é assim que funciona. Então, esse tipo de prática é baseado no treinamento dos colaboradores. A inspeção geral, a inspeção autônoma, a padronização que a gente já falou, qual é a relevância disso aqui, e o gerenciamento autônomo, sem depender de um supervisor que fica lá olhando sempre o que está acontecendo. Então, essas aqui são as etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a partir daí, nós temos a parte fundamental, a parte básica, a especialização e a autogestão. Nós vamos falar delas a seguir. Então, iniciando aqui nossa primeira etapa. Na limpeza inicial e na estruturação das condições básicas. Deixa eu só fazer um negócio. Deixa eu só trocar aqui. Bom, como eu estava dizendo, então peço para vocês, quem tiver com dúvida, por favor, responda no chat. Agora eu vou ficar sem fone, porque esse microfone aqui ele vai captar melhor o áudio. Então, vou
Vou retomar. Na primeira etapa, então, ela é constituída pela limpeza inicial e estruturação das condições básicas. Então, qual é o objetivo dela? Eliminar o lixo e a sujeira que se formam junto aos equipamentos. Isso aqui, você deve estar lembrando do estudo de caso de vocês, aquele que já está trabalhando, que já deveria estar trabalhando no caso, que pode ter esse tipo de problemas, como lubrificação, reaperto de peça, identificação de problemas, alguns reparos. Então, ele pode ser resumido nesses 4 tópicos que aqui estão. Então, a limpeza inicial, limpeza e inspeção, aqui não tem esse acento agudo, não. Lubrificação e o reaperto. Isso são coisas simples que os operadores devem ser capacitados para realizar. Então, ele está sempre acompanhando aquele equipamento. Então, ele conhece muito bem cada uma das partes daquele equipamento. Então, ele deve ser capaz de fazer manutenções simples no mesmo. Então, limpeza inicial, limpeza e inspeção, lubrificação, que geralmente é feito diariamente, e o reaperto de peças. Bom, com relação às medidas, agora a segunda etapa. Sempre buscar a origem do problema e sempre evitar aqui. E sempre levar em consideração o tipo de acesso que nós temos ao equipamento. Ele está num local de difícil acesso? Sim ou não? Então, nosso objetivo principal aqui é eliminar as fontes de geração de lixo e sujeira. Se nós tivermos problemas com relação ao ambiente que ele tiver exposto, nós temos soluções também. Eu vou mostrar para vocês mais à frente como corrigir problemas e ter trabalho num local insalubre que realmente não tem o que se fazer com relação à fonte de lixo e sujeira. Adotar medidas de prevenção contra respingos, pontos que normalmente são difíceis de acessar para limpeza e lubrificação. Então, isso é bom sempre proteger essas áreas que são de difícil acesso. Além disso, se consegue reduzir o tempo gasto no procedimento de manutenção. Então, esse é o objetivo da nossa segunda etapa. Então, é prevenir respingos e verificar os pontos de difícil acesso, então é cobrir esses pontos e também eliminar as fontes de geração de lixo e sujeira que podem acarretar em problemas maiores. Com isso, nós vamos reduzir o tempo gasto nos procedimentos de manutenção. Nós temos aqui um exemplo. Como eu vou eliminar a fonte de sujeira? Então, nós temos aqui uma parte lubrificada, que é o famoso chamariz de sujeira, vai se adaptar muita coisa vai se agregar ali. E qual é a solução aqui para evitar combater a fonte de sujeira? Cobrir essa parte lubrificada. Então, se quiser refazer a lubrificação, você retira esses parafusos que aqui estão, lubrifica e parafusa mais uma vez. E assim evita-se o problema de acúmulo de sujeira nesse ponto, pois o ponto de concentração está isolado. Ele não está em contato mais com a fonte da sujeira, do lixo que se instalava nesse ponto. Outro exemplo. Aqui nós temos vários contatos. Eles foram limpos e isolados. Então, eles estão aqui bem limpinhos. Olha como é que era antes, estão bem feios. Foram melhorados aqui e isolados também, para evitar esse tipo de problema. Outra coisa, aqui nós temos uma... Nossa, aqui está bem feio. Então, nós temos aqui vários pontos que estão danificados. Então, fez-se a limpeza e aqui no motor elétrico colocou-se uma carcaça para evitar que a sujeira chegue a ele. Então, esse é um dos motivos, é uma das formas de controle contra a sujeira. Aqui, por exemplo, aqui é só uma área cimentada sem nenhum tipo de higiene, então ela acumula muita sujeira. E o que foi realizado para evitar esse tipo de problema? Colocou piso em tudo e faz a limpeza do piso, que também é muito mais simples de se higienizar do que essa área que aqui está, que eu estou tentando definir se é terra ou cimento. Acho que é terra. Não tem problema não. O que é importante é a ideia. Então aqui a gente pode ver que a limpeza foi facilitada para evitar o acúmulo de sujeira, como vocês podem ver aqui no nosso lado esquerdo. Um outro exemplo. Aqui, essa aqui era a bomba anterior, caso aqui um motor elétrico.
Ele tem um motor elétrico aqui, que foi feita a sua limpeza, ele foi isolado com uma carcaça. Com qual objetivo? Evitar que a limpeza se deposite na área externa do mesmo, que se geram por vários problemas. Então, esse tipo de situação aqui, fazer a cobertura do motor é aplicado, porque evita o problema com sujeira e evita a necessidade de limpeza recorrente. Aqui, então nós temos aqui são paredes, são divisórias de armários, são divisórias aqui, né, que levam a tubulação. Então aqui nós temos um local de difícil acesso. Então como é que eu faria a limpeza desses pontos se eles não têm pontos de abertura? Se a tubulação não está à vista, eu faço um corte e deixo a mesma à vista. Então aí eu consigo atingir aquelas partes que têm difícil acesso, que era esse o problema que eu tinha, para fazer a limpeza dessa tubulação que aqui está. Então, eu abri caminho. Então, eu fiz o combate àqueles locais de difícil acesso. Outro exemplo aqui. Foi feita a limpeza e higienização para evitar esse tipo de problema também de acúmulo de lubrificação nesses pontos aqui. Então, da segunda etapa, essas são as informações que nós temos. Temos sempre tentar observar o foco que nós temos de sujeira e de lixo. Tentar sempre corrigir, manter sempre limpo, ou evitar o contato da mesma, do componente, com a fonte original de sujeira. Então, a partir daí, evite-se vários problemas de manutenção, então reduz os gastos, reduz o tempo que seria disposto para fazer esse tipo de problema, porque você não deixa ele acontecer mais. Então, esse é um ponto interessante para incentivar a utilização desse tipo de prática. Então, aqui na nossa terceira etapa, eu vou só encerrar aqui, pessoal, porque o tempo está acabando e vou começar de novo. Eu volto na terceira etapa, tudo bem? Eu vou parar de compartilhar aqui.